Então vamos lá, falar sobre a mulher cristã e as emoções. Primeiro vamos entender o que são emoções. Então, a palavra emoção, né, o sentido das emoções, elas são agitações originadas no coração ou interior do ser humano. Né? Então, são essas agitações. A palavra emoção vem do latim, não sei se é emovere, não sei como falar em latim, mas é isso aí. E significa, significa colocar em movimento. O seu significado, ela compartilha a mesma origem que a palavra motor. Aquilo que põe em movimento ou serve para movimentar algo. E nós vamos ver que é também a função das emoções essa, né? Colocar algo em movimento, mudar alguma coisa. Então, na definição, é a reação moral, psíquica ou física diante de algum fato, situação, notícia, etc., que faz com que o corpo expresse alterações respiratórias, circulatórias e até hormonais. Então, daí a gente já consegue entender que as emoções elas envolvem tanto a parte do nosso ser interior, ou coração, quanto a parte orgânica, o nosso corpo físico. Na verdade, nós fazemos essa divisão, né, essa distinção da parte material e imaterial, mas o que nós vemos nas Escrituras é muito mais uma referência a um todo. Né? É uma coisa só, que recebe influência, um recebe influência do outro. Né? A parte interna, a parte externa. As emoções, elas, na verdade, elas apontam para algo além delas. Elas apontam para algo além delas. É como se fosse o painel ali do seu carro. Tem um monte de luzinha. Eu não entendo o que são todas aquelas luzinhas. Meu marido entende. Como deve ser a realidade da maioria de vocês aqui. O marido entende, você também não entende. Você entende uma ou outra ali, mas não entende todas. Mas, enfim, para que servem essas luzinhas? Não é para atrapalhar a sua vida. Se tiver uma luzinha piscando ali, qual é a atitude mais sábia a se fazer quando tem uma luzinha piscando? Tentar descobrir o que está acontecendo dentro do carro, né? Faz sentido você ter uma luzinha ali piscando na sua cara, e aí você se incomoda com ela, aí você vai lá na caixa de ferramenta do seu marido, pega um martelo e dá no painel. Essa luzinha está me atrapalhando, então eu vou acabar com ela. Faz sentido fazer isso? Não, né? Assim como também não faz sentido diretamente eu querer matar uma emoção sem entender o que está acontecendo. O que está acontecendo no meu coração? Então, infelizmente, às vezes a gente lida com a emoção dessa forma. Eu quero simplesmente acabar com ela. E aí eu quero quebrar a luzinha do painel sem entender o que está acontecendo no meu motor. Tá? Então, as emoções elas vão apontar para algo que está acontecendo em nosso coração, na nossa vida. Elas são como essas luzinhas no painel do nosso coração, no nosso painel aí. E aí a gente vai entender o que a Bíblia ensina sobre o coração. O que é o coração? Para quem já leu o livro dos livros, né, eu falo do coração nos 2 livros. Inclusive, tem um livro aqui para vender também, tá, gente? Eu trouxe os 2. O Comer para a Glória de Deus é 35 e o Mulheres e Sexo é 40. Quem quiser, tem aí no intervalo, a gente pode ver. O que a Bíblia nos mostra sobre o nosso coração? O que é o coração? Ela nos mostra que, primeiro, tem 2 coisas que saem do nosso coração, que são os nossos comportamentos e as nossas emoções. Elas nascem do nosso coração, elas se originam de dentro de nós. Um comportamento, ele não é uma coisa que simplesmente cai na sua cabeça. Eu gritei com o meu filho, não sei por quê. Foi uma coisa que simplesmente aconteceu, eu fiz. Mas isso não é uma coisa que simplesmente acontece e faz. Isso é algo que acontece porque dentro de você aconteceu alguma coisa. Existem coisas no seu ser interior que, combinadas, geraram aí esse grito com o seu filho. Então, os comportamentos todos, por trás deles, existe
toda uma combinação de fatores que a gente vai ver. E a comunicação da mesma forma. A boca fala que está cheio o coração. Então, acontecem coisas no seu coração e aí você fala aquilo ali, né? Ah, eu falei sem pensar. Não, você pensou. Só que talvez você não pensou a coisa certa e você falou que não deveria. Então, algumas coisas que estão dentro do nosso coração. Primeira coisa são as nossas crenças, tá? E essas referências que estão aí são as referências que eu usei para montar essa imagem do coração. Ou seja, é onde a Bíblia fala que as crenças estão no nosso ser interior. E um dos trechos é Romanos 10 e 9. Onde é que a Bíblia fala que o comportamento sai do coração e a comunicação sai do coração? Ali nos trechos de Mateus 15, 18 e 19. Então, só para vocês entenderem essas referências aí. Então, as nossas crenças estão no nosso coração. Tudo que a gente acredita está dentro do nosso ser interior. Quando a Bíblia fala de coração, na maioria das vezes, ela não está falando desse órgão, desse músculo aqui. Ela está falando do ser interior. Então, as crenças estão dentro. E as crenças, elas geram pensamentos. Os nossos pensamentos estão no nosso ser interior. Estão no nosso coração. Nosso coração também é aqui, ó, na nossa mente, tá? Então, os pensamentos estão dentro do coração. Os valores estão dentro do nosso coração. Aquelas coisas que nós mais prezamos, nós mais valorizamos, elas estão dentro do nosso coração. E elas também geram pensamentos. Os nossos desejos também fazem parte do nosso ser interior. As coisas que nós queremos. E creio que você já deve ter ouvido a expressão, nós fazemos o que fazemos porque queremos o que queremos. Os nossos desejos nos impulsionam demais nos nossos comportamentos. Eles direcionam os nossos comportamentos. Na verdade, as duas coisas que mais direcionam nossos comportamentos são os nossos desejos e as nossas crenças. O que nós acreditamos no fundo da nossa alma e o que nós queremos. E muitas vezes a gente acha que acredita numa coisa, valoriza uma coisa, tem um desejo específico, mas no fundo, é outro que a gente tem. Ah, eu quero glorificar a Deus com a minha alimentação, mas eu não consigo parar de comer um bolo inteiro. Então você diz que você quer glorificar a Deus na sua alimentação, só que naquela hora você quer mais comer o bolo do que glorificar a Deus, não é verdade? Porque se você quisesse mais glorificar a Deus do que comer o bolo, você comia 1 ou 2 pedaços. Até 3, vai. Mas não comia 4, nem o bolo todo. Entendeu? Mais ou menos como funciona? Então, às vezes, a gente acha que quer uma coisa, mas na verdade a gente está querendo outra. E também geram pensamentos. E os nossos pensamentos vão gerar o quê? Emoções. Então, as emoções também não são simplesmente uma coisa do nada. Nós temos reações emocionais que às vezes acontecem por estímulos externos. Vamos imaginar que alguém dá um grito e você leva um susto, né? Foi um estímulo externo que veio e teve uma reação, uma emoção. Mas ainda assim, existe algo acontecendo no seu coração que interpretou aquilo que aconteceu. Vou dar um exemplo. A gente está aqui, né, no nosso tempo, nosso estudo. Vamos imaginar que a gente escute um estouro lá fora. Todo mundo vai ter a mesma reação aqui com o estouro? Absolutamente não. Né? Então, algumas não vão nem ligar porque nem prestaram atenção. Outras não vão nem ligar porque costumam vir aqui nesse horário e sempre nesse horário tem um estouro porque tem um vizinho que gosta de soltar fogos nesse horário. Então, ela sabe o que é. Ela sabe crença, valores, tudo dentro do coração dela sabe o que é. Outras vão ficar apavoradas, o coração vai disparar, ela vai ficar com medo, ela vai procurar onde tem um extintor de incêndio. Por quê? Porque ela já passou por uma experiência que teve um estouro e era um incêndio e tal. Outra vai ficar apavorada porque ela tem síndrome do pânico e ela já está pensando, meu Deus do céu, eu não sei se essa estrutura é segura e eu estou com medo desse telhado desabar e eu acho que esse barulho já é do telhado. Né? Então percebe como nós somos diferentes e como a gente analisa tudo o que acontece com a gente de acordo com o que está dentro da gente. A gente não vê o mundo como ele é. A gente vê o mundo como nós somos.
né? Então a gente interpreta tudo o que está acontecendo por conta do que está dentro do nosso coração. As emoções da mesma forma. Mas, emoções são ruins, são más em si? Será? Depende. Existem emoções ruins e existem emoções boas. E mais uma vez eu vou falar para vocês que o que em geral a gente acredita que é emoção boa, nem sempre é emoção boa. E o que em geral a gente acha que é emoção ruim, nem sempre é emoção ruim. Total diferença, inversão de valores, inversão da maneira que Deus, né, interpreta e nos ensinou as coisas, diferente do que nós pensamos, tá? Então, o que vai direcionar? Deus tem emoções. A gente está tocando um negócio que é um alarme dentro da minha bolsa. Vocês me dão licença para eu desligar? Ou então, se alguém puder, nessa bolsa aqui no bolsinho de fora, por favor. Aí pode, por favor, apertar para parar. É um alarme. Ainda bem que está na frente. Obrigada. Deu certo. Bom, Deus tem emoções. Quais são as emoções de Deus? Várias, como as nossas. Isaías 42:1 diz: Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Então, uma das emoções de Deus é o prazer. Ele sente prazer, ele sente satisfação. Deus também, Salmo 7:11 diz o seguinte: Deus é o justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Então, Deus sente indignação. Ele se incomoda com a maldade. Ele é justo. Então, ele se incomoda, ele tem indignação. Isaías 49:15. Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Então, Deus tem compaixão. Ele se compadece do nosso sofrimento, das nossas lutas, das nossas dificuldades. Salmo 78:40. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto, e nos lugares áridos lhe causaram tristeza. Falando do povo de Israel, né? Então, Deus se entristece. Ele fica... Ele sente quando o povo dele faz coisas que não deveria, ele se entristece. Tiago 4:5. É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Então Deus sente ciúme também. Ele sente ciúme do seu povo. É muito frequente nas Escrituras a gente vê essa linguagem de Deus se relacionando com a sua noiva ou a sua esposa. E ele fala... Isso sendo o seu povo, né? A sua noiva, sua esposa sendo o seu povo. E ele fala do ciúme, do zelo que ele tem por algo que é dele. Salmo 5:5. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Então Deus sente ódio. Deus sente ódio. Lucas 22:44, Jesus falou, né? Estou angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Então, Jesus ficou angustiado. Deus tem emoções, então emoções em si não podem ser ruins. As boas emoções, elas têm as características das emoções de Deus. Então, a gente tem que avaliar as nossas emoções de acordo com as emoções de Deus. Então ficar triste é ruim? Nem sempre. Deus fica triste. Ira é sempre ruim? Não. Deus fica irado. Mas a gente precisa entender como que isso se aplica à nossa realidade. As boas emoções, elas têm as características da emoção de Deus. O que Deus valoriza? Lembra que a gente viu dentro do coração os valores, os desejos? Isso vai influenciar as nossas emoções. O que Deus valoriza? Primeiro, ele valoriza o seu filho. Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ele valoriza o seu filho. Isaías 62:5. Como o noivo se alegra com a noiva, assim o seu Deus se alegrará com você. Deus, então, valoriza também o seu povo. Ele se alegra no seu povo. Efésios 1:5. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Então, Deus valoriza também
o seu plano de redenção para a criação. 1 Pedro 3:4. Beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, o que Deus valoriza aqui? A mansidão e a humildade, como sendo a verdadeira beleza, né? Falando da verdadeira beleza da mulher. É uma beleza de um espírito manso e tranquilo. Então, quando as nossas emoções, elas estão relacionadas a valores como os de Deus, seu filho, seu povo, o plano para a sua criação, mansidão e humildade, nós podemos dizer que são emoções boas. Mesmo que nós estejamos falando, por exemplo, de tristeza. Eu estou triste porque o nome do Senhor tem sido humilhado na maneira que as pessoas falam, por exemplo, de ideologia do gênero. Isso entristece, a gente se angustia às vezes de ver as coisas que estão acontecendo no mundo. Às vezes até dentro de lugares que se chamam igreja. Então isso nos traz tristeza, isso nos traz angústia. É ruim esse tipo de tristeza, esse tipo de angústia? É ruim, gente. É desagradável sentir. Mas olhando pela perspectiva de Deus, é um sentimento ruim? Eu me entristecer porque o nome de Deus está sendo jogado na lama? Não. E é nisso que eu falei para vocês, que a maneira que a gente enxerga as emoções está errada. Porque a gente acha que ficar triste é ruim. Mas se você está triste por conta de coisas que Deus valoriza, essa tristeza não é ruim. Se você pecou e você está triste por causa disso, você tem que fazer alguma coisa para acabar com essa tristeza? Se você pecou, está triste, e aí você está atrás de um antidepressivo para resolver isso, é a mesma coisa de você entrar no seu carro, começar a piscar a luzinha do painel, você pegar o martelo ali do seu marido e pá, destrói o painel, porque a luzinha está te incomodando. A tristeza, segundo Deus, é para o seu arrependimento. Estão entendendo qual é o meu ponto aqui? Sentimentos, emoções boas ou ruins, elas não são a maneira que o mundo vê. O mundo fala, não, culpa. O problema da culpa, gente, é absurdo a maneira que as teorias humanistas têm proposto lidar com a culpa. Eu tenho um livro sobre aconselhamento que relata uma situação de uma jovem cristã que ela tinha se envolvido sexualmente com o namorado, e aí ela estava entrando em depressão e ansiedade por conta da culpa. Aí o que ela foi fazer? Ela foi procurar uma psicóloga para ajudar ela, né? Uma pessoa não cristã, para ajudá-la a lidar com esse sentimento de tristeza, de ansiedade, de culpa. Aí olha qual foi o conselho que a psicóloga deu para ela, a instrução. O problema é que você é muito santinha. E você está com uma falsa culpa. Porque o que você fez não é errado. O que você tem que fazer? Comece a se relacionar sexualmente com outros homens, que você vai ver que você não vai mais sentir culpa. Eu não estou inventando isso, gente. Eu não estou inventando. Isso é uma estratégia de teoria humanista. Então, você está com culpa, comece a fazer várias vezes aquela coisa, porque uma hora você vai parar de sentir culpa. Sabe o que é isso? É quebrar a luzinha do painel, mas sabe o que é isso? Pior ainda, você está matando a sua consciência. A consciência cauterizada, você está chegando lá e você está queimando a sua consciência. Você vai matar ela, queimada. E realmente vai chegar uma hora que você não vai sentir mais a culpa. Isso resolveu a sua culpa? Não, minhas irmãs. Porque culpa, em primeiro lugar, não é sentimento. Não é. Culpa é uma condição diante de Deus. Se você desobedece à lei do Senhor, você é culpada. Você pode nem sentir. Eu roubo e eu não sinto nada. Eu não sou culpada. Não, você é culpada, porque roubar é errado diante de Deus. Você pode não sentir, porque você tem uma consciência cauterizada, mas você é culpada.
Então, olha a maneira que Deus trata as emoções, como é diferente do que a gente trata. E ainda nas emoções que o Senhor valoriza, como é que são as emoções de Deus? O que Deus deseja? Ele deseja misericórdia, justiça, humildade, a santificação do seu povo. A gente tem esse trecho em Miqueias 6 e 8, que é bem direto, né? Ele, Deus, né, já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Então é o que Deus deseja. Nós devemos desejar a mesma coisa. E se nós nos chateamos, ou às vezes até nos iramos, de novo o despertador, né? Pega aquele martelo que eu falei do painel, sabe? Aí, e dá nele, porque isso aí é uma emoção teimosa. Tem que colocar um antidepressivo nela. Pode desligar o celular se quiser. Obrigada, gente. Desculpa aí. Então, o que há de errado com muitas das nossas emoções? Por que as nossas emoções, às vezes, não são boas, mesmo que a gente ache que são parecidas com a de Deus? Vamos olhar aqui alguns exemplos, tá? A gente vai olhar algumas histórias. Primeiro, a gente vai para Gênesis, capítulo 3, versos do 7 ao 10. E nós temos o seguinte. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, a gente está vendo aqui um homem com medo, né, com ansiedade, está ali diante de Deus, apareceu e ele ficou com medo e se escondeu. Essa é a primeira situação. Agora vamos ver ainda em Gênesis, capítulo 30, verso 1. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes da sua irmã e disse a Jacó: dê-me filhos, do contrário morrerei. Então Jacó ficou irado com Raquel e disse: será que eu estou em lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então a gente já viu medo, ansiedade, aqui a gente está vendo ciúme, né, a competição ali das duas irmãs. E aí a gente vai mais para frente, 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 18. Versos do 6 ao 9, a história de Saul. E aconteceu que quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul matou seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. E ele disse: para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta a não ser o reino? Então a gente vê aqui a inveja. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Então nós temos aqui alguns exemplos de emoções. E dentre essas histórias, o que a gente percebe aí? O que essas pessoas valorizavam? A gente pensa aí, Adão e Eva. Acabaram de desobedecer ao Senhor, porque comeram do fruto, cheio de promessas, que não entregou nada. O que elas estavam valorizando? O que eles estavam valorizando ali? A gente pode pegar Eva, por exemplo. Ela ouviu a proposta de que ela seria como Deus, conhecedora do bem e do mal. Então ela estava valorizando ser como Deus. Ela estava valorizando ser alguma coisa além do que Deus tinha feito ela para ser. Mas Adão também comeu. Adão estava valorizando o quê? Claramente valorizando mais a palavra da sua esposa do que a palavra de Deus. Claramente. Essas são as coisas básicas que a gente consegue perceber aí que essas pessoas estavam valorizando. Aí a gente vai para a história de Raquel,
competição de Lia e Raquel. Ter filhos é um desejo maravilhoso. Mas quando a gente olha para a história delas, o que elas estavam valorizando ali? Elas iniciaram uma competição pelo amor do marido delas. Então é o que elas estavam valorizando mais. Quando a gente fala de Saul e Davi, Saul valorizava a sua honra, a sua glória, o seu reino, a sua imagem. Então eram todas essas coisas que eles valorizavam. O que eles acreditavam? O que essas pessoas acreditavam? O que tinha no coração delas? Adão e Eva, provavelmente ali estavam acreditando que não tinha consequência nenhuma. Ah, não é bem assim, né? Deus não vai... Sabe, Deus é tão bonzinho, todo dia Ele está aqui conversando com a gente, está tudo tão lindo aqui, não vai acontecer nada, né? Máximo aí eu vou conseguir ser igual a Ele e tá bom. Acreditavam coisas, ilusões, né? O que Raquel acreditava? Que a felicidade dela estava em ter filhos. Dá-me filhos, senão morrerei. Minha vida é ter filhos. Se eu não tiver filhos, acabou. Não serve mais viver. Deus não é suficiente para mim. Eu preciso ter filhos. É o que ela acreditava. Né? Saul, o que ele acreditava? Que a glória era dele. Ele precisava ter essa glória. Ele não podia, a adoração deveria ser para ele, não para Deus. Ele estava preocupado em ser adorado, em ser honrado. É isso que ele acreditava. O que essas pessoas queriam? Ter como Deus, honra, ser melhor que a irmã, glória de homens. E aí a gente olha para tudo isso. Será que essas emoções eram boas ou emoções ruins? Essas pessoas estavam preocupadas com qual reino? E aí, olhando para esse tronozinho, a gente já consegue entender, né? Elas estavam preocupadas com o reino delas. O centro do coração delas era um coração com uma adoração errada, que gerou todo o resto, né? E aí a gente tem aqui dois tipos de coração. Nós temos um coração onde o centro sou eu mesma, é o meu reino, eu busco a minha glória, são as minhas leis, mas eu também vou julgar você se você não segue as minhas leis, eu também vou punir você se você não faz do jeito que eu quero que as coisas sejam feitas. E eu tenho um coração que o centro é o Senhor. E Cristo no meio disso, porque naturalmente nós não temos como ter esse coração transformado. Nós precisamos de Cristo para termos a possibilidade de o nosso coração ficar no lugar certo. E aí eu já vou falar para vocês, minhas irmãs, aqui nós não estamos divididas entre as que têm o centro da adoração do coração, Deus, e as que não têm. Talvez, se tiver alguma descrente aqui, talvez a gente tenha essa divisão. Mas o que acontece? Isso não é uma coisa fixa, infelizmente. Seria muito bom se, eu fui salva e agora pronto. Deus é o centro do meu coração, Ele está no trono do meu coração e eu só faço tudo que glorifica o nome dEle. Mas, infelizmente, não é assim. O nosso coração, ele está sempre oscilando. Na verdade, esse trono que é de Cristo, que deveria ser Cristo habitando no trono, a gente está toda hora escalando esse trono ali para empurrar Cristo e sentar ali. A gente está toda hora fazendo isso. Aí o Senhor me veio agora na cabeça a imagem você já deve ter visto, cachorro, né? Está ali a cadela grandona com seus filhotinhos. Aí os filhotinhos estão plantando o terror, aí a cadela vai lá e pega assim, aqui, né, aqui no cachorrinho pequeno e muda ele de lugar. Então é mais ou menos isso que o Senhor faz com a gente, né? Ele vê a malandragem ali das filhas dele desobediente, ele vai lá, pega aqui no nosso cangote e tira a gente do trono dele. Porque ele precisa fazer isso com a gente, né? Porque o trono é dele. Mas vamos dar uma olhada aqui nesse texto de Jeremias, que vai falar sobre esses dois corações, Jeremias 17.
do 5 ao 8, diz assim: Assim diz o Senhor: Maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar frutos. Então a gente está vendo aqui esses dois corações. Nós temos o coração daquele que confia no seu próprio braço, maldito homem que confia em si mesmo, não é que confia em outra pessoa, mas é que confia em si mesmo. Porque ele é como um arbusto solitário no deserto, ou seja, ele é alguém que não dá frutos. E pior que isso, além de não dar frutos, ele é alguém que não vê quando o bem chega. Olha o que a gente vê aqui, não verá quando vier o bem. Então, quando a gente está ali, sentado no trono do nosso coração, além da gente não dar fruto, a gente não consegue ver as coisas boas que o Senhor faz para a gente. A gente está com o coração endurecido. Enquanto que o outro coração, ele é um coração que não receia quando vem o calor. Ou seja, quando as coisas ruins acontecem e o nosso coração está ali com Cristo no centro, a gente, além de dar frutos, mesmo na dificuldade, a gente não tem medo das dificuldades. Porque o centro do nosso coração está no lugar certo, né? Quem estava no trono do coração de Adão e Eva, Raquel, Saul, e tantas vezes no nosso? Nós mesmos, né? Nós mesmos. E aí somos arbustos solitários no deserto. Mas nós temos nas Escrituras também exemplos diferentes. Olha em Atos, e aí são textos, assim como o meu pastor fala, fabulosos. Olha só, Atos capítulo 5. Versos do 40 ao 42, diz assim a palavra de Deus. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres. Vou ler de novo. Eles foram açoitados, e eles se retiraram do sinédrio muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é Cristo. Olha a loucura. Um não recebe glória, né, das mulheres lá, matou não sei quanto, não sei o quê, e se ira. O outro aqui apanha e sai morto de feliz, porque foi encontrado digno de apanhar por Cristo. Olha a diferença do coração, gente. E aí a gente vê que não é o que acontece com a gente, não é o que acontece fora, o problema é o que acontece dentro da gente. E ainda em Atos, no capítulo 16, versos do 19 ao 25, quando os donos das jovens, Paulo e Silas aqui, quando os donos das jovens viram que se havia desfeito a esperança de lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Como é? E os demais companheiros escutavam. Os caras apanham, são presos injustamente. E aí o que eles fazem? Eles oram e cantam louvor. Pai, mas não ficaram tristes? Não
Não reclamaram que não tinha ninguém da igreja para visitar eles nesse momento difícil, porque esse pessoal fala que vai ajudar a gente, mas nas horas difíceis todo mundo desaparece e não faz nada. Não, não foi isso que aconteceu. Né? Mais uma vez, não é o que está fora, é o que está dentro de nós. O que essas pessoas valorizavam? Primeiro, a glória de Deus, a obra de Deus, o povo de Deus. O que elas acreditavam? Elas acreditavam que era um benefício sofrer por Cristo. O que elas queriam? Elas queriam fazer Cristo conhecido, independente do que aconteça. Quem estava no trono do coração desses homens? Cristo. Cristo era o mais importante. Então, o que está errado com as nossas emoções? O que está errado com as nossas emoções é que nós estamos vivendo no reino errado. Estar triste, se for pelos valores que Deus valoriza, pelas coisas que Deus quer, isso não é ruim. Agora, se você está triste porque você não está recebendo a glória que você gostaria, se você não está conseguindo coisas que não têm valor eterno nenhum, aí é uma emoção ruim. Aí é uma emoção que não glorifica a Deus. Então, o nosso problema é viver no reino errado. Mas como ter emoções saudáveis, né? Teremos emoções santas à medida que valorizamos as coisas que Deus valoriza. O coração que deseja o que Deus deseja, experimenta emoções que glorificam o seu nome. Quer essas emoções sejam boas ou sejam ruins, minhas irmãs. A questão é, o que elas estão valorizando? O que nós estamos buscando? Então, a partir de agora, você tem a condição de entender isso, de observar as suas situações. Se você estiver se sentindo triste, se você estiver se sentindo angustiada, por que você está se sentindo assim? Você está angustiada pelas coisas que estão acontecendo no mundo ao seu redor? Isso é uma tristeza, uma angústia normal. Deus se indigna, Deus fica angustiado com isso. Agora, também não significa que você precisa ir atrás de ficar alimentando o seu coração com isso. Eu vou ficar assistindo aqui todos os documentários, eu vou ficar acompanhando todas as notícias da guerra, não sei da onde, que é porque eu quero ficar bem indignada santamente. Né? Não tem necessidade, não é um bom uso do seu tempo. Use o seu tempo para amar e servir a Deus e aos outros. Não fique enchendo o seu coração com essas coisas. Porque nós recebemos, o maior problema é o que está dentro, mas nós recebemos informações de fora. Nós recebemos influências de fora. Elas não determinam as nossas emoções, mas elas vão influenciar. Elas têm a capacidade de mexer com o que está dentro da gente. Então, nós não devemos estar à toa recebendo esse tipo de coisa, porque isso realmente não vai trazer benefício nenhum para a gente, tá certo? Então, como é que a gente pode domar as nossas emoções? Fazendo uma autoavaliação mesmo. O que exatamente eu estou sentindo? Dá um nome. Eu estou incomodada. Você já deve ter passado por isso. Às vezes acontece alguma coisa no seu dia, e você passa o dia inteiro sentindo uma coisa ruim, e você, de repente, nem lembra mais como é que o negócio começou, e você não sabe por que está assim. Para e pensa. Da onde veio isso? Veio por conta de uma mensagem de WhatsApp que eu vi no grupo. Certo, mas o que é que eu estou sentindo? Eu estou sentindo indignação, eu estou irada, eu estou triste, eu estou com inveja. Né? Até um pecado que a gente nunca gosta de assumir que a gente sente, mas todas nós sentimos. Inveja, eu estou com inveja do que aconteceu. E aí, por que eu estou sentindo isso? Como é que eu estou reagindo ao que fizeram comigo? Eu vou colocar tudo aqui, se vocês quiserem tirar foto ou copiar. Como é que eu estou reagindo ao que fizeram comigo? E às vezes, gente, até é legal colocar isso no papel. Quando eu estou com um desafio que eu
ou alguma coisa que na hora eu não tenho com quem compartilhar, ou alguma coisa que eu não estou conseguindo lidar, eu gosto de escrever, de pegar essas perguntas e responder ali, o que eu estou sentindo? E aí, nem que você escreva ali para depois rasgar e jogar fora, mas você tem ali a possibilidade de ser totalmente sincera. Ah, eu estou assim porque eu fiquei com inveja, eu não consigo engravidar, e já é a 10ª mulher da minha igreja esse mês que dá a notícia que está grávida, e eu fiquei triste porque, na verdade, eu estou com inveja. Né? O que eu estou fazendo? Como é que eu estou lidando com isso? O que eu estou querendo? Ah, eu queria... E aí, olhe para o seu coração e veja o que você está querendo. O que eu estou valorizando? O que a Bíblia diz sobre isso? Eu preciso pedir perdão para alguém por algum pecado? Porque a Bíblia vai falar que os nossos pecados não confessados, eles trazem prejuízos orgânicos. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos todos os dias, porque a sua mão pesava sobre mim. Então, o pecado, ele causa danos emocionais e físicos também. Então, a gente tem que lidar com isso. Como vou agir para honrar a Deus? O que eu vou fazer? Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou pedir ajuda para alguém, eu vou pedir perdão para alguém, eu vou colocar uns louvores e ficar cantando, enfim. Depois que mudei meus pensamentos e ações, o que estou sentindo agora? E aí, quando a gente faz isso, a gente começa a ver que emoções não são feras indomáveis. Elas são feras, mas elas podem ser domadas. Nós podemos ajustar nossas emoções. Quando a gente ajusta, a gente calibra o nosso coração para o coração do Senhor. A gente consegue ajustar as nossas emoções.